Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. Agora vamos falar sobre o conceito biológico de espécie, que é um assunto muito importante, muito interessante e pode parecer barbada, mas não é tão simples assim. Eu vou explicar pra ti, ó. A gente tá caminhando na rua, tu vê um cachorro, tu é uma espécie ali, tu vê um gato, é uma espécie diferente, tu vê uma mosca, é uma outra espécie, um passarinho voando, é uma outra espécie, uma árvore é uma outra espécie. Ou seja, tu mesmo olha pra ti e tu vê outras pessoas e fala, nós pertencemos a uma outra espécie. Ó, isso tá certo, tá, pessoal? No entanto, esse raciocínio pode fazer com que você imagine que basta você diferenciar morfologicamente um organismo para colocá-lo ele numa espécie ou outra. Mas não é bem assim. Vou te dar um exemplo. Existem moscas, mas tem vários outros, tá? Mas esse é claro que eu trabalhei com isso. A gente estava lá identificando as moscas. Chega um ponto que as moscas são exatamente iguais, só que são de espécies diferentes. Aí tu percebe que, embora elas sejam 100% iguais, o que é diferente é o aparelho reprodutor, que elas não conseguem acoplar, não conseguem acasalar. E mesmo se o conseguissem, a parte genética delas seria diferente o suficiente para que não conseguissem reproduzir. Então olha que louco, elas são iguais, mas não conseguem reproduzir. E, portanto, elas são de espécies diferentes. São do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Então, só a aparência do organismo não diz para nós, não nos dá certeza que é de espécie diferente. Então, isso é complicadíssimo. Porque como é que os taxonomistas vão fazer? O pessoal que está estudando a sistemática filogenética, colocando lá onde na escala evolutiva essa espécie encaixa. É complicadíssimo, né? Então, preste atenção. Ó, as espécies surgem e surgiram ao longo do processo evolutivo. Então, moçada, imagina que há 3,5 bilhões de anos surge um primeiro ser vivo aqui na Terra e elas vão evoluindo. Te liga que na biologia, evolução é mudança. É mudança. Então, o que é a mudança? A partir de mutação e recombinação, mas sobretudo a mutação que dá no DNA das espécies, no material genético, elas vão tendo umas diferencinhas. Se uma população vem para cá, as mudanças dela direcionam ela para cá, e outra população, as mudanças dela, essa evolução, direciona ela para cá, ao longo não dos meses, nem dos anos, dos milhares ou milhões de anos, elas ficam tão diferentes umas das outras, que se elas se encontrarem agora, elas não se reconhecem mais como espécie. É a mesma coisa tu pegar uma população de, sei lá, 4 bilhões de seres humanos e botar num planeta X e outro 4 bilhões de humanos colocar no planeta Y, planetas completamente diferentes, onde a seleção natural se daria de forma diferente ao longo de selecionar aquelas mudanças diferentes nas populações. Então tu deixa lá, sei lá, 2, 10, 20 milhões de anos, quando elas voltarem, as diferenças serão tão grandes que talvez a gente não se reconheça mais como a mesma espécie. Olha que bizarro, né? Mas calma. Então nós temos o seguinte, olha só. Hoje nós temos descritas mais de 1,5 milhão de espécies. É muito. Só que a estimativa é mais de 8 milhões. Algumas estimativas sugerem mais de 20 milhões. Fala, pessoal, então onde é que estão essas espécies? A maior parte são pequenos organismos, são insetos, são alguns vegetais, enfim. Existem muitas... tu não vai encontrar muito mais primata por aí, que é grande, né? Vou encontrar uma nova espécie de girafa. Não é isso que eu estou falando. Mas existem muitas espécies não descritas porque falta mão de obra, literalmente de cientistas que vão para campo caçar uma nova espécie de mosca e nunca catalogada que está lá. Só que precisa descrever. Então, olha a estimativa de espécies diferentes. É loucura, né? Ó, então, espécie vem do latim, tá? E significa tipo de organismo. Então, deriva do latim essa ideia de espécie. Então, é um tipo de organismo, que é um outro tipo de organismo, de grupo, né? Então, o conceito biológico de espécie, a partir de tudo isso que eu falo para vocês, preste muita atenção, que aqui é importante, ó. Grupo de organismos, tá? Ou seja, a gente pode chamar grupo de organismos de população, mas deixando mais simples, é um grupo de organismos, ou seja, indivíduos da mesma espécie, óbvio, né? Que podem cruzar, ou seja, reproduzir e gerar descendentes, ou seja, gerar filhos férteis. Em outras palavras, uma espécie dois organismos estarão na mesma espécie quando eles conseguem cruzar entre si e gerar um filho que tem a capacidade de cruzar com outro organismo da mesma espécie e gerar um outro filho e assim por diante. É claro que aqui, para você entender, eu falo de organismo, mas nós estamos falando de população. Então é um conjunto, é um grupo de organismos. Porque fala, se for 2 machos, se for 2 fêmeas, não, calma, moçada, não vamos ser tão chato assim também. Estou falando grupo de, então, de uma população onde existem muitos machos e muitas fêmeas, eles podem cruzar
E esse cruzamento, esse acasalamento pode gerar um filho, e esse filho tem que ter a capacidade de seguir cruzando, e isso faz a perpetuação de uma espécie. Tá? Então esse é o conceito que tu tens que saber. E obviamente que uma espécie é isolada reprodutivamente de organismos de outra espécie. Ou seja, tu não consegue acasalar com um organismo que não seja Homo sapiens, que não seja da nossa espécie. Isso serve para qualquer espécie. Cada espécie tem a sua capacidade de reproduzir com organismos semelhantes, tá? E esse conceito biológico foi proposto em 1942 por Ernest Mayr, tá bom? Só uma informação irrelevante, mas te liga, temos algumas coisas bizarras na biologia. Se tu pegar o jumento, olha o nome da espécie, Equus azimus, e cruzar com um cavalo, Equus cavalos, você vai ter um burro. Aí tu vai, então são de espécies diferentes porque geraram e teve um filho? Não. Sabe por que não? Porque o burro, ele é infértil. Então essas espécies são tão próximas que elas até conseguem cruzar, mas o descendente não é fértil, então não se encaixa no conceito biológico de espécie, tá? E ele é, portanto, ele é considerado um híbrido, ele vai ficar ali, vai viver a vidinha dele, não vai ter filho, depois vai morrer e assim vai a vida, né? Ó, o conceito biológico tem alguns obstáculos. A gente está falando de reprodução entre organismos. Só que uma bactéria que faz reprodução assexuada, ou seja, eu sou uma célula, pum, eu simplesmente me divido e tem duas. Pô, aí esse conceito biológico, ele não se encaixa, tá, pessoal? São as exceções da biologia. Na biologia, a única coisa que não muda é que tudo muda. Sempre tem uma exceção, né? Estamos falando do ser vivo. Então aqui são outros critérios utilizados, como a morfologia, o tipo de célula, né? A fisiologia, o funcionamento da célula, o comportamento dela, a genética dela. Então tudo isso faz com que a gente possa agrupar se é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Então tu agrupa e tu identifica as espécies ali, hoje muito avançado com a questão genética também. Tá, e aí nós temos o nome científico. Toda a espécie tem um nome científico, pelo menos as que já foram descritas. Essa aqui ainda a gente precisa fazer, mas tem um nome científico. Então, ó, Homo sapiens. Tranquilo, né? Tu sabes que essa é a nossa espécie. Aí vem a regra. Se tu vê uma palavra, essas duas palavras aqui, tu sabe que se trata de uma espécie. Por quê? Porque temos o gênero, ó, a primeira letra do gênero é maiúscula. Todas as outras serão minúsculas. Preste muita atenção. Ah, posso escrever o S do sapiens ou da outra espécie aqui maiúscula? Não, a segunda é sempre minúscula e só essa aqui é maiúscula. Outra coisa importante, é um nome binomial, ou seja, é o gênero, tá? Homo é o gênero. Podem ter várias espécies Homo. Hoje em dia só tem a nossa, mas já existiram outros Homo, tá? Homo erectus, Homo habilis, não existem mais, mas já existiram, tá? E essa aqui é o epíteto específico, ou seja, é a palavrinha específica da espécie. No entanto, tu tens que saber que a espécie é o gênero mais o epíteto específico. Só a espécie determinada vai ter. Isso aqui é o nome genérico, porque mais de uma espécie pode ter, e o epíteto específico só aquela em si que tem. Não pode ter duas iguais, tá, pessoal? Ah, vamos descrever uma outra espécie chamada de Homo sapiens. Não pode, a ciência não permite, que senão ia dar uma confusão, tá? Isso aqui foi proposto por Linneu, esse sistema de classificação. Bom, olha só, essa palavra, a palavra da espécie, né, tá sublinhada, mas de forma descontínua. Tu não pode sublinhar de forma contínua, porque é cientificamente incorreta, mas regra chata, mas é, tá? Ó, então sublinhado de forma não contínua ou em itálico. Se tu tá lendo um texto ou se tu tá escrevendo, tu pode simplesmente botar a linha itálico, aí tu não precisa colocar essa linha aqui embaixo. Tá bom? Tranquilo, né? Bom, e todas as espécies, todos os nomes científicos de espécies, elas são latinizadas, ou seja, são escritas em latim, porque latim é uma língua morta. Então as regras do latim não mudam. Então a espécie que tu colocar ali, ela vai ficar para sempre aquele nome ali. Não tem, tipo, vou botar em português, daqui um pouco tu escreve, sei lá, sapiens, daqui um pouco muda as regras e antes de S tem que ser M. Aí tu fala, me cai esbutiado do bolso, já tá todos livres. Não, o latim não vai mudar essas regras aqui, então tá tudo certo. Beleza, moçada? Então aqui, tranquilo. Esse é o conceito biológico de espécie. Existem outros tipos, né? Mas enfim, na minha lógica só tem essa importância aqui. O conceito de espécie tem que ser o biológico, porque, moçada, é o que acontece. Agora é complicado estudar com seres vivos, porque eles estão sempre sofrendo mutação, estão sempre se modificando ao longo do tempo. Então preste muita atenção, tá? A diferença entre uma espécie e outra é um degradê de mudanças que se acumulam tanto ao longo do tempo que essas mudanças acumuladas entre uma população, um grupo de organismos e outro, é tão grande essa mudança que eles não conseguem mais se diferenciar. É que nem eu disse o exemplo de uma população humana ir para um planeta e outra população ir para outro. Passa 1 milhão, 100 milhões de anos, cara,
a mudança ao longo desse tempo vai ser tão grande que quando eles se encontrarem, a gente não se reconhece mais como espécie, porque eu sou muito diferente dele. E por mais que talvez eu me reconhecesse, a questão genética, mesmo tentando acasalar, não vingaria. É uma barreira, né, de acasalamento que não daria certo e, portanto, não geraria descendentes. É complicado, porque seres vivos, estudar seres vivos é a coisa mais complicada, porque eles estão sempre mudando. Mostrado os seres vivos não são assim, todo mundo, a cobra vai ser sempre cobra, o ser humano vai ser sempre ser humano. Não, a gente vai mudando ao longo do tempo. Ponto final, é isso. Só que numa escala de vida humana a gente não percebe, exceto resistência bacteriana. Por quê? Porque bactéria por dia tem 7, 8 gerações de bactérias por dia, né, de uma colônia ali de bactérias. Ser humano por dia nem nada, tem uma geração se sobrepõe a 30, 40 anos, sei lá. Então é muito diferente. Bactérias a gente observa uma evolução, uma mudança, porque elas se multiplicam muito rápido, tá? E aí tu consegue perceber essa mudança. Para ser humano não, tá bom? Então são reflexões interessantes. Tu coloca aqui, porque isso aqui é uma aula assim, tipo de um assunto muito específico, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre um assunto específico, um vídeo diferente, vai, porque é um assunto que eu gosto de fazer. Numa dessa a gente vai ter uma live para conversar diretamente com vocês sobre isso. Mas comenta aqui, não se esquece de se inscrever no canal e, obviamente, gurizada, obviamente, conheça a minha plataforma, Professor Samuel Cunha, lá eu tenho todo o conteúdo de biologia para Enem, para vestibulares, com apostila, com simulado, com resolução de questões em vídeo, lá é experiência completa. Tudo aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, um grande abraço.